Olá, meu nome é Kellen Magri, sou professora de projetos no curso de edificações da Escola Técnica Carlos de Campos. Estou aqui hoje para mostrar como a gente faz cortes, como a gente representa nos projetos. Para começar a falar de cortes, eu vou só retomar como seriam as representações de planta, o que significam as representações de planta. A planta nada mais é do que um corte na horizontal, ou seja, horizontal em relação ao piso, a 1,5 m desse piso. Já os cortes são representações verticais, são cortes na vertical da edificação. E se você levar em consideração que a planta a gente corta 1,5 m, o corte, ao contrário, a gente pode definir exatamente onde a gente está cortando na edificação, em que sentido. Geralmente, o projetista determina que o corte seja feito na posição mais difícil de entendimento em obra. Geralmente são em áreas molhadas. Esse corte é demonstrado em áreas molhadas ou na posição de escadas. O corte, o produto final do corte, é o que a gente está demonstrando aqui. Ou seja, são linhas ortogonais, não perspectivadas. Linhas ortogonais a 90 graus, sempre demonstrando aonde está passando o corte, com linhas mais grossas, e no fundo que está projetado, em elevação. Agora eu vou mostrar para vocês como a gente desenvolve um corte em projeto no software AutoCAD. Eu tenho esse projetinho aqui e eu vou mostrar para vocês como a gente faz um corte, como ele pode ser desenvolvido no próprio AutoCAD. A princípio, depois que você terminou toda a sua planta, colocou todas as cotas, você pode já definir aonde vai estar passando o seu corte. A gente geralmente, como essa daqui é uma casa térrea, eu resolvi cortar justamente aqui no banheiro. Mas ele pode ser cortado também em caso de edifício de 2 ou mais pavimentos, onde está passando as escadas, que é uma situação de que gera bastante dúvidas na hora de elaborar a obra, né? Então, feito isso, eu vou congelar primeiramente todos os layers que eu não vou estar utilizando para fazer o corte, ou seja, o layer de cotas, o layer de layout, layer de mobiliário, layer de texto, tudo isso vai sendo congelado para elaborar meu corte. Além disso, eu procuro copiar essa base para bem longe de onde está o meu projeto principal, para que eu não tenha erro quando eu for começar a fazer o corte. Essas linhas aqui, eu posso mexer à vontade. E para eu elaborar o corte, eu vou mexer bastante no projeto, na verdade, nas linhas de planta originais. A primeira coisa que eu faço é dar um trim, ou seja, cortar tudo que está para baixo da onde eu quero observar meu corte. Uma coisa importante também é nessa linha de determinação do corte, eu demonstrar para que lado que eu estou observando. Nesse caso, a setinha aqui, mostrando o corte AA, sempre lembrando que a gente nomeia os cortes, né, literalmente, a maioria das vezes. Eu corto e apago tudo que está para baixo para ficar mais claro para mim tudo que eu vou ter que observar no meu corte. A partir daí, vou fazer uma segunda linha, que seria a minha linha de piso. E nessa linha de piso, eu vou dar um comando Extend, mostrando primeiro o limite, e depois as linhas que eu estou cortando. Eu estou estendendo todas as linhas por onde meu corte está passando. Após feito isso, eu vou determinar qual é o meu pé direito. O pé direito é a altura entre o piso e o forro ou laje. Eu vou determinar aqui como meu pé direito sendo de 3 metros. Feito isso, eu vou fazer um corte ou dar um trim nessas linhas que estão interligando a planta com o corte, com o corte que eu estou desenvolvendo. A partir daí, eu quero determinar qual que é a altura da minha laje. Eu vou colocar aqui como ponto 1, ou 10 centímetros. E aqui eu vou desenvolver novamente as linhas de extensão. E dar novamente um corte para determinar exatamente o limite da minha edificação em relação ao meu terreno. Eu vou colocar também uma laje abaixo da edificação, como se ela, que é térrea, tivesse uma fundação radier, que nada mais é do que uma fundação, uma laje abaixo na base da sua edificação.
eu vou estender aqui também as linhas de muro, para que elas fiquem um pouco abaixo da edificação. O piso externo vai ser abaixo do piso interno. Vou realizar os mais trinhos aqui e pronto. Para eu ajustar os meus layers, eu utilizo esse Match Properties, que nada mais é aqui, você pode pegar esse pincelzinho, esse comando aqui com pincelzinho. Eu clico primeiro aonde é o layer que eu quero que fique e aonde eu quero transformar. Quero que esses layers aqui fiquem da mesma cor ou com a mesma nomenclatura, né, de alvenaria. Feito isso, eu vou determinar aqui a altura do meu muro. A altura máxima de muro é 3 metros. Eu vou colocar aqui como 2 metros a altura do meu muro e vou dar trim em todas essas linhas aqui, já começando a dar uma cara para o projeto, para o meu corte. Aqui, também utilizando novamente o Match Properties. E aí a forma do meu desenho já está definida. Eu vou só agora, se vocês repararem, a gente está passando por uma janela, o corte, por duas portas. Eu vou aqui colocar as alturas das portas, que a altura da porta é 2,10. Vou dar um offset de 2,10 em relação ao piso. E vou fazer aqui o meu corte. Feito isso, eu posso pegar o layer portas, que é o que está ali, já definido. E vou puxar as linhas verticalmente. Para facilitar, o ideal é que seu snap esteja ligado aqui na perpendicular, para você não ter dificuldade para fazer linhas soltas da maneira que eu estou fazendo, sem que elas não fiquem a 90 graus, né? Não fiquem perpendicular. Mesmo ligando, pode ser ligado o orto também, e depois a linha pode ser cortada. Existem várias maneiras de fazer a mesma coisa no CAD. Depois disso, eu vou fazer uma linha dupla exatamente para o lugar onde a porta está fechando. Ou seja, nesse caso aqui, eu vou fazer uma linha de ponto paralela de 0,03 para esse lado. E nesse caso aqui, eu vou fazer uma linha de 0,03 para esse lado. Por que isso? Se eu pegar essas portas aqui e fechá-las, a gente vai perceber que elas estão... Se eu passar uma linha de corte por essa porta fechada, eu vou ter uma linha dupla de 3 centímetros exatamente desses lados aqui que eu determinei. As portas são representadas em planta abertas e em corte fechadas. Uma porta que é representada fechada aqui, que a gente vai observar em elevação, é essa que está lá no fundo. Vou puxar essas linhas, pode ser puxada também com... Essa linha pode ser puxada com aquele comando Extend. As portas aqui vou pegar as alturas. Seria a mesma altura de 2,10. Vou dar o trim, onde for correto. E aqui eu vou deixar todas essas linhas no meu próprio layer portas. Só vou alterar a cor para vermelho, que vermelho aqui está representando uma linha um pouco mais fina. Vou dar um offset de 0,05. Só representando a guarnição. A partir daí eu vou dar um fillet, sempre no raio 0, para eu conseguir fazer isso daqui, tá? O raio tem que estar 0. Vou pegar o P-line, que é a polilinha. Vou representar aqui onde eu tenho a maçaneta, sempre vai ser esse topo do triângulo. Eu vou representar aqui a minha abertura também. Posso representar ela numa linha tracejada. Aqui está feita essa área aqui do meu corte, ou seja, estou cortando aqui duas portas e lá no fundo eu estou observando essa porta. Essa porta não sai, obviamente, porque eu estou fazendo uma representação perspectivada, mas sim ortogonal. Aqui o que está faltando é justamente essa janela. A janela geralmente a gente pega sempre no topo da edificação, ou seja, ela tem que ter 2,10 da base, tem que ter... Não, mas é ideal para que ela fique alinhada com as portas no lado externo.
Vou usar o Match Properties aqui para pegar esse mesmo layer. A base aqui, né, ou seja, o peitoril, é o projetista que vai determinar de acordo com os cálculos necessários lá de abertura de janela. Eu vou colocar aqui um peitoril de 1 metro. Peitoril é essa mureta que fica do piso até o início da janela. Vou dar um trim aqui e vou desenhar novamente essas linhas do peitoril, apenas para eu trocar o meu layer, a configuração do meu layer. A base geral aqui do meu corte ela já está definida. O que está faltando aqui agora, basicamente, é principalmente o meu telhado. Se eu voltar lá longe, onde eu comecei a desenhar, onde eu tinha desenhado, eu tenho aqui a minha planta de telhado. Essa planta de telhado aqui, ela está com 30% de inclinação. Vou dar uma cópia nela, vou jogar ela mesmo por cima ali da planta que eu estou cortando, só para eu saber aqui aonde que está passando essa minha linha aqui do telhado. Vou cortar de novo, tudo que está para baixo desse telhado para eu não me atrapalhar. Veja que ele ficou em cima do meu corte ali. E posso apagar. Isso que é bom de eu estar cortando e posso estar alterando bastante aqui essa representação gráfica, justamente porque o meu original está lá embaixo, bem longe de onde eu estou trabalhando aqui. Feito isso, eu vou pegar essa linha do meu beiral aqui. Se eu olhar aqui em planta, ela está sendo projetada aí 40 centímetros para fora. Vou puxar a minha base e vou fazer um telhado de inclinação 30%. Como que funciona esses 30%? 30%, a porcentagem nada mais é do que um triângulo de 1 metro e 30 centímetros de altura. Ou seja, para cada 1 metro de base, eu subo 30 centímetros. A gente não trabalha em obra com inclinação, com graus. A gente trabalha em obra com porcentagem. E a porcentagem é determinada através desse triângulo. Se está na obra, é fácil dimensionar 1 metro e é fácil dimensionar qualquer que seja essa altura. Então, com os instrumentos de obra. Então, a gente pega essa altura, dá um espelho. Eu vou pegar aqui bem no meio dessa minha linha, que ela pega toda a edificação, e vou dar um espelho ou um mirror, né? Comando mirror para o outro lado. Posso apagar aqui esse triângulo de inclinação. Vou dar um offset, unificando essas duas linhas. Ou seja, aqui exatamente eu tenho 30% de inclinação no meu telhado. Feito isso, eu vou dar um offset de 5 centímetros, 0,05, vou fazer o fechamento. Esse é um corte bem simples, estou só representando mesmo a inclinação, seria até um corte basicamente de prefeitura, bem simplificado. Se eu quiser, eu posso até representar aqui as vigas, como elas estariam passando aqui. Não necessariamente vou ter viga desses dois lados, eu posso ter de um ou do outro lado só apenas. Como que seria uma representação de vigas? Eu estou trabalhando bastante com trim aqui. Posso ter ou não viga aqui. E agora vem a questão das achuras. Vou pegar a achura aqui, posso dar um sólido, onde eu tenho parede. A única coisa que eu vou mudar aqui, esse sólido para o layer hatch, que é o layer achura. E eu vou achurar aqui onde eu tenho estrutura mesmo, onde eu tenho concreto. Só para definir, eu posso pegar aqui o ArcConc. Ele tem bastante dificuldade aqui, dá bastante dificuldade para trabalhar com a escala dessa achura. É só alterar aqui. Também vou salvar aqui no Layer Hatch. Aqui a base do meu projeto, do meu corte, está feita. Vou jogá-la lá próximo da minha edificação, do meu projeto, da minha planta original. Para depois a gente posteriormente locar em folha.
tudo alinhado. O que está faltando aqui são basicamente as cotas. Vou descongelar meu layer cotas. Aqui você vê que voltam os layers aqui da planta. Posso descongelar aqui também os layers layout, layer mobiliário. Vai aparecer tudo de volta aqui, o layer texto. Vou pegar aqui cotas de nível. Na verdade, trabalho aqui com as cotas mesmo. Em corte, a gente geralmente só trabalha com cotas verticais. A gente pode cotar, fazer algumas cotas internas também. O ideal também seria cotar sempre o pé direito. E outra coisa também que a gente tem que inserir são as cotas de nível. Tem uma aqui que eu deixei preparada, uma cota de nível. A gente pode considerar a cota de nível aqui da edificação como sendo 0. E a cota de nível externa, ela ficou com menos 10 centímetros. Então eu colocaria aqui menos 0,10. Depois você dá apenas uma ajeitada aqui no seu projeto. Vou botar aqui também o meu muro que ficou com 2,10. A prefeitura também geralmente pede a cota ou da última laje, a cota geral total da edificação ou da última laje, que seria essa linha aqui. E aí eu tenho o meu corte exatamente pegando conforme a linha que eu determinei na minha planta. Bom, pessoal, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou montando um blog com relação aos projetos, ao material que a gente utiliza em aula. Chama-se Projetos Técnicos Informatizados.blogspot.com. Espero vocês lá e espero conseguir montar mais vídeos para ajudá-los. Até mais!